Vamos orar a Deus antes de a gente começar a estudar a palavra dele? Pai amado, em nome de Jesus, colocamos a nossa mente e o nosso coração na tua presença, pedindo que a tua graça se manifeste nessa noite e que teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Queremos aprender de ti, Pai, para que sejamos abençoados e limpos pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Coloquem seus celulares no silencioso, amém. Se tocar celular alto aí, tem que pagar uma cesta básica, tá? Combinado? Irmãos, a lição de hoje, você já está vendo aí no telão, é sobre perdão, tá? Eu diria que é uma das lições mais importantes do curso, e não só do curso, uma das lições mais importantes da nossa vida, porque se a gente entender a respeito do perdão, nós entendemos a mensagem de Deus, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente conversando, já começou, tá, irmãos? Psss, já começou, tá? Vamos assim, se contentar ou somente o barulho das crianças, tá? Pode ser, combinado? Então, o perdão, ele tem a ver com a centralidade do Evangelho. Não é só mais uma aulinha do curso, mas é algo que precisa entrar dentro do nosso coração e do nosso entendimento, amém? Então nós vamos falar hoje sobre o perdão. Perdão de Deus e o perdão que nós também precisamos liberar. Vamos ler Marcos 11, 25 e 26. Marcos 11, 25 e 26. Só peço que alguém me auxilie. Se as crianças fizerem muito barulho, alguém de vez em quando ali dá uma, para mim não ficar toda hora chamando a atenção, tá? Acho que não tem problema eles ficarem ali quietinhos, mas só para não nos atrapalhar. Se você achar que está atrapalhando, então alguém, por favor, de vez em quando vai ali dar uma chamadinha neles. Acharam, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, essa declaração é uma declaração muito séria e muito forte, muito radical, que o Senhor Jesus disse. Não foi, se tivesse na Escritura já seria muito séria, mas foi Jesus que falou. O perdão dos nossos pecados, não sei se você já pensou nisso, mas o perdão do meu e do seu pecado está condicionado. Já parou para pensar nisso? Existe uma condição para você ser perdoado. Qual que é? Liberar perdão. Alguém que não libera perdão, ele não pode ser perdoado. Porque a Bíblia também diz que com o jeito ou a maneira ou o modo que eu julgo, eu serei julgado. Então, se o irmão Arnoldo me ofendeu e eu decido não perdoá-lo, eu estou indo diretamente para o inferno, mesmo que eu acreditei ou crie em Jesus. Isso é sério, porque Jesus está dizendo aqui, que se nós não perdoamos, também não seremos perdoados. Então vai uma dica. Perdão não é sentimento. Eu sinto que eu devo perdoar. Irmão, ninguém sente que deve perdoar. Quando alguém nos fere, nos machuca, nos ofende, nos oprime, nos rouba, nos engana, a gente não sente que deve perdoar, a gente sente que deve esganar. Você concorda comigo? Esse é o sentimento, mas nós não estamos falando de sentimento. Nós estamos falando de decisão e de atitude. Cristão de verdade não sente que deve perdoar. Cristão de verdade perdoa. Irmãos, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês sabem tudo.
É bom aula participativa. Cristão que perdoa, ele entendeu o que o evangelho está fazendo na vida dele. Opa, Deus me perdoou, logo eu perdoo. Deus me perdoou, logo eu perdoo. Por isso, irmãos, vai outra dica. Analise o seu coração, se existe algo dentro de ti. Alguém, alguma situação, alguma coisa que você ainda tem guardado contra alguém, que você decidiu por livre e espontânea mágoa ou vontade segurar dentro do seu coração. Amém? Vamos lá. Significado, ponto 2. Quem quiser pode acompanhar ali no telão, a letra está bem legal, ficou muito bom. Queria agradecer a Danúbia que está fazendo esse trabalho aí de preparar os PowerPoint na sala lá. Depois nós vamos usar muito bem também, porque vai ter a televisão. E a gente sempre vai trabalhar com essas duas imagens aí, tanto a folha quanto o PowerPoint, fica bem legal. Então nós temos aí, letra A, dicionário da língua portuguesa. Né? O que significa perdão? Remissão de pena, desculpa ou indulto, concessão de uma graça. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos ler o Salmo 86, 5. Sabe o que eu acho, ou penso, vejo, creio que é muito importante desse curso, irmão? Vocês estão vendo quanta ferramenta a gente está recebendo para o discipulado, para a nossa própria vida. Se você tem talvez se você está passando por dificuldade de perdoar, isso aqui vai te ajudar muito. Você vai entender hoje pela palavra a necessidade disso. Mas você com certeza terá pessoas diante de você que estão com dificuldade de perdoar. E você tem um material aqui muito bom para poder ajudar também as pessoas que passam por essa dificuldade. Salmo 86, 5, diz assim: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Então nós vemos, irmãos, que há um dever que Deus deixa para nós, perdoarmos uns aos outros. Se você é pai de mais de um filho, você vai entender o que passa no coração de Deus. Por quê? Porque um pai precisa perdoar o filho inúmeras vezes. Você concorda comigo? O pai precisa perdoar o filho constantemente, por causa da desobediência, da rebeldia e tantas coisas que vão acontecendo. Agora, o que um pai sente quando ele perdoa o filho de algo e o filho não perdoa o irmão? É a mesma coisa. Se o pai está perdoando, então o irmão também precisa perdoar o outro irmão, tá? É mais fácil falar de perdão do que praticar. Vocês concordam comigo? Falar de perdão é fácil. Só um pouquinho, irmãos. Falar de perdão é fácil. Por quê? Porque quando a gente é ofendido, a última coisa que a gente quer é liberar o perdão para aquele que nos ofendeu. Vamos ver aqui quais as dificuldades que nós encontramos geralmente para perdoar. Primeiro é porque tem um preço. O perdão, ele tem um preço, tá? Bom, algumas coisas que nós podemos entender que são preço do perdão. Vai custar o nosso orgulho. Eu acho que eu vejo que o orgulho é uma das piores ferramentas de Satanás para nos motivar a não perdoar. Você já parou para pensar nisso? O orgulho é uma das maiores ferramentas de Satanás para nos motivar a não
perdoar. Ah, mas eu não, como é que eu posso passar uma borracha e fazer de conta que não aconteceu? Como é que eu posso não querer uma vingança? Né? Dentro de casa, irmãos, às vezes a gente é vingativo com o nosso cônjuge, até mesmo com os nossos filhos, os filhos com os pais. Você concorda comigo? Às vezes dentro de casa a gente usa da vingança. Ah, pastor, eu não sou vingativo. Se o teu marido fez algo contra ti, você ficou braba 1 dia, 2 dias, isso é vingança. Você se vinga. Como é que você se vinga? Ficando sem falar com ele, ficando sem responder as coisas, sem se relacionar. Se torna uma vingança. Então, na verdade, o nosso desejo sempre vai ser para que o nosso orgulho não seja ferido. Letra C, outra dificuldade, não exigir nada. Ah, mas eu tenho direito. Bom, mas é quem tem direito que deve perdoar. Deixar de nos defender. Irmãos, quem perdoa não fica se defendendo toda hora. Perdoou, deixa para trás. E daí a gente tem que começar a aplicar versículos bíblicos que Deus aplica a nós. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Existem pessoas que dizem que perdoaram, mas de vez em quando estão tocando no assunto. Isso não é perdão. Perdoar não é esquecer, mas perdoar é não ficar mexendo na ferida, não ficar abrindo ela toda hora. Amém, irmãos? Ah, eu te perdoo, Ricardo, que tu foi lá em casa e me roubou. Te perdoo, tu foi lá e roubou meu celular e eu confiei em ti, sentou na minha mesa, aquela coisa toda que a gente tem aquele discurso, né? Sentou na minha mesa, eu confiava, claro. Geralmente a pessoa que é mais difícil de perdoar são aquelas que a gente mais confiava. E geralmente quem mais nos ofende são as que a gente mais confiava. Mas sentou na minha mesa, comeu lá, roubou meu celular. Tá, mas te perdoo. Tá, daí passa 1 ano, passa 2. É, porque tu roubou meu celular, eu não vou esquecer disso. Isso não é perdão. Ficar remexendo nas coisas, mexendo nas coisas do passado e trazendo à tona aquele pecado. Então, se você costuma de novo mastigar e ficar remoendo aquelas ofensas do passado, eu conheço pessoas que foram traídas há 20 anos atrás. Marido traiu. E ainda hoje, quando surge um assunto, porque o fulano de tal é bom, a esposa levanta a cabeça dela e diz: você que não sabe o que ele fez comigo. Irmãos, isso não é perdão. Isso não é perdão. Porque geralmente quem não perdoou, ele quer trazer à tona aquele pecado para que todo mundo saiba que ele não é aquilo tudo. Quem está entendendo? Amém? Deixar de nos vingar é uma das dificuldades, porque a gente tem sede de vingança naturalmente, né? A carne. Deixar a outra pessoa livre sem pagar nada. Já pensou, irmãos? Deixar outra pessoa livre sem pagar nada. Ah, ele tem que sofrer também, porque eu sofri. Ela tem que sofrer, porque eu sofri. O meu colega lá tem que sofrer, porque me traiu, porque me enganou. Não, falou mal de mim, agora tem que sofrer, porque... Não, irmãos. Precisa haver um sentimento dentro do meu coração que essa pessoa fique livre sem pagar nada. Mas, pastor, isso não é justo. Não é. Aos nossos olhos não. Mas foi o que Jesus fez. Nos deixou livre, sem a gente pagar. Você já escutou falar assim que salvação é de? Por que é de graça? Porque nós não precisamos pagar nada por causa dos nossos pecados, não. Quem quiser pagar pelos pecados, irmão, vai ficar devendo, mesmo que morra. Pode cortar pulso, pode verter sangue, pode fazer o que quiser, nunca vai pagar pelos pecados. Pode fazer todas as obras, por isso que o apóstolo Paulo disse que a salvação é pela graça, mediante a fé. Pela graça, é imerecida, perdão é imerecido.
Alguém te machucou e a sua frase favorita é: mas ele não merece. É para ele que existe o perdão. Se ele merecesse, ele não precisava ser perdoado. Quem está entendendo? Amém? Julgar as outras pessoas pelas suas ações. Queremos julgamento. Olha que interessante. Quando a gente faz as coisas, tem uma frasezinha em negrito ali, ó, mas nós mesmos julgamos pelas nossas intenções, queremos misericórdia. Quando nós fazemos as coisas, nós queremos ser julgados pelas intenções. Você concorda comigo? Ah, mas a minha intenção não era essa. A minha intenção. Mas quando o outro faz, a gente julga pela ação e não pela intenção. Então nós precisamos cuidar também com os nossos julgamentos. Ponto 4. Está andando aí? Pode passar aí os irmãos abençoados da mesa de som aí. Ponto 4. Frutos da falta de perdão a si mesmo. Coisas que vão acontecer comigo se eu resolver ou decidir não perdoar. Primeiro, culpa. Mais cedo ou mais tarde vai vir um sentimento de culpa. Porque você está carregando alguém dentro do seu coração que você não perdoou. Pode acontecer de você ter um complexo de inferioridade, indignidade diante de Deus. Talvez a gente até não reconheça que esse seja o motivo, mas pessoas que seguram o perdão, que não distribuem perdão, elas têm dificuldade de chegar na presença de Deus porque não se acham dignas. Por quê? Porque talvez também não se perdoaram. Toda pessoa que não se... Irmãos, digno ninguém é, amém? A gente nasceu em pecado, a Bíblia diz, precisamos do sangue de Jesus para nos purificar. Nós, por nós mesmos, não somos dignos. Porém, se eu resolvo não liberar perdão, então eu me acho indigno também de receber perdão muitas vezes. 4, vergonha. 5, isso pode trazer ódio. E 6, poderia até levar a suicídio. Conheço inúmeras histórias de pessoas que não se perdoaram e acabaram se suicidando. E o perdão não é só referente à pessoa, à próxima, o próximo, é a mim mesmo também. Existem pessoas que não conseguem se perdoar. Esses dias eu recebi a notícia de um pastor que se matou. Talvez até alguns de vocês conheciam, ali de Florianópolis. E ele estava muito endividado e resolveu tirar a própria vida. Pastor luterano. Então, quando a gente não se perdoa, a gente não perdoa os outros, isso vai gerar morte, ou espiritual, ou até mesmo poderia chegar à morte física. Aos outros, o que isso pode causar? O que a falta de perdão pode causar em relação aos outros? Ressentimento. Irmão, vocês conseguem entender o que significa ressentimento? Você sentiu uma vez que a pessoa te machucou. Daí você vai sentir de novo, e sentir de novo, e sentir de novo, e sentir de novo, vai ressentindo, e vai sempre ressentindo aquele sentimento, e talvez faz 20 anos que você está ressentindo, porque alguém fez aquilo com vocês, ou com você, ou comigo. Então, o ressentimento é um dos sinais da falta de perdão. Amarguras, a pessoa se torna amargurada, uma pessoa azeda, sem brilho na vida. Uma pessoa que não libera perdão, ela vai se tornando cada vez mais difícil de conviver com as pessoas. Não acha motivo para sorrir, porque ela vai se amargurando, ela vai criando raiz de amargura dentro da sua alma. Mágoas, vai ficando magoada. Ódio, de novo, em relação às pessoas. Vingança, sede de justiça própria, né? E claro que dentro desse vingança aqui, no versículo 6, no ponto 6, a gente poderia colocar também homicídio, né?
Como uma pessoa pode se suicidar por falta de perdão, de se perdoar, também por falta de perdoar os outros, ela pode acabar cometendo homicídio. E a Deus fica uma dúvida, eu acabo duvidando do perdão de Deus, porque eu também não estou perdoando, então se torna incrédulo, a incredulidade, e por final, rebelião, e acaba se afastando da presença de Deus. Muitas e muitas e muitas pessoas se afastaram do caminho de Deus por causa da falta de perdão. Algum irmão que machucou, talvez líder de célula, discipulador, próprio pastor da igreja, alguém que fez tal coisa, eu não perdoei, então eu não vou mais lá naquela igreja, e acaba saindo e não vai mais em igreja nenhuma, né? Porque resolveu não perdoar. Bom, vamos para os textos bíblicos então, para que a gente possa entender mais biblicamente então essas coisas aí que nós falamos até agora. Por que perdoar? Bom, Mateus 18:35, vamos abrir lá? Mateus 18:35. 23, irmãos, desculpa, 18, 23 ao 35. Esse texto é um texto-chave que nós deveríamos saber de cor, a localização e a essência do que está escrito ali, tá? Todos acharam? Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei. Escute. Jesus está falando sobre o reino dos céus e como ele funciona. É semelhante a um Vocês estão aqui, irmãos? Semelhante a um rei que resolveu ajustar contas. Repita, ajustar contas com seus servos. Repita, servos. Por que eu estou pedindo para vocês repetir? Parece aquele cara do YouTube lá, né? Pede para repetir tudo. Irmãos, por quê? Porque nós precisamos entender que Jesus está falando de Deus. Jesus está falando de Deus. O reino de Deus é semelhante a um rei que vai acertar contas com quem? Não é com o mundo, é com os servos. Eu e você, amém? Nós. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, 26, o servo prostrando-se reverente rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. Olha aqui para mim. Deus é um rei, eu sou um servo, eu tenho uma dívida impagável, Deus cobra de mim essa dívida, manda vender minha família, minha mulher, meus filhos, tudo que eu tenho para pagar essa dívida. Eu imploro para que ele não faça isso, por favor, eu vou pagar o que eu estou te devendo. O rei olha para ele e vê que ele nunca vai pagar, porque ele não tem condições de pagar, porque é uma dívida impagável, e diz: tu está perdoado da tua dívida. Amém? É isso que Deus fez com a gente. Vamos continuar. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Repita, 100 denários. Quanto que esse outro devia? Não, o outro anterior. 10.000 denários para 100 denários. Beleza? Olha a diferença. 10.000 para 100. Vamos lá. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Irmãos, olha aqui para mim.
é uma parábola muito simples, mas está dizendo o que vai acontecer no dia do Senhor Jesus. Nós precisamos entender que Jesus está contando essa parábola relacionando com o reino de Deus. Então, um devia 10.000 denários, foi perdoado. Sou eu, um cristão, que fui perdoado por Cristo dos meus pecados. Vem cá, Ricardo. Eu saio da presença de Deus e Deus diz: tu está perdoado, Norton, a tua dívida era impagável, tu não tem como pagar, mas eu vou te perdoar, tu não me deve mais nada. Eu saio daqui e o Ricardo me chamou de bochechudo. Não, perninha torta. E eu fiquei muito chateado com ele, porque eu sou uma pessoa muito sensível. E daí eu pego ele pelo pescoço e diz: cara, sai da minha frente, sai da minha igreja, não quero mais te ver, some daqui, tchau para ti. Não te perdoo. Tá? Eu estou usando assim umas brincadeiras para a gente poder entender. Eu volto na presença de Deus, que é o que nós vamos ler agora. E vamos ver o que vai acontecer comigo se eu fizer isso. Até que saudasse a dívida. 31. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor o que acontecera. Agora você imagina o Ricardo ir orar e dizer assim: Senhor, o Norton não quis me perdoar, mas eu te peço perdão pelo que eu fiz, eu estou arrependido. Ele não quis me perdoar, mas eu pedi o perdão e ele foi reclamar diante do Senhor. Então o Senhor, chamando, 32, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Verdugos são demônios. Até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do seu íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, é muito sério isso. Quando eu comecei, eu disse que essa é uma das aulas mais importantes. Eu diria que isso pode custar a nossa salvação, se nós decidirmos não perdoar. Bom, a letra B e a C, Mateus 6,14 e Efésios 4,32, já foram lidas ali em cima, tá? O Mateus 6,14 é o mesmo texto correspondente a Marcos 11 que nós lemos começando este texto, tá? Então a letra D, João 8,11. Vamos ler João 8,11. É a história da mulher adúltera. Ela foi pega em flagrante. Pessoas pegas em flagrante, em adultério, deveriam ser apedrejadas. Não só em flagrante, mas quem adulterasse deveria ser apedrejado até a morte. Eu já expliquei aqui algumas vezes, vou falar de novo, porque talvez alguns ainda não saibam. Estão chegando. Apedrejamento não era atirar pedrinhas para que você morresse com pedradinhas. Eram pedras grandes e geralmente só se parava de atirar as pedras após o corpo da pessoa estar tampado de pedras, e ali já era a sua própria sepultura. Então ela ficava ali onde ela tinha caído, ficava enterrada ali. E Jesus então está ali no meio na praça ali, no chão, escrevendo. Eles trouxeram a mulher para ele e disseram: o que nós vamos fazer com ela, Senhor? Ela foi pega em adultério. E no 11 Jesus diz, respondeu, vamos ler o 10 para a gente entender. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não... aqui está o segredo. Porque não adianta a gente pensar que Jesus passou a mão por cima e disse: não, faz de conta que nada aconteceu. Não, ele sabia que era algo sério, algo grave. Porém, João 3,16 nós conhecemos. Mas 3,17 diz que Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Então ele disse: nem eu te condeno.
O desejo do coração de Deus nunca foi nos condenar, foi nos salvar. Porém, vá e não peques mais. Se ela fizesse de novo, daí o caldo engrossava, tá? Então, Jesus perdoou e liberou ela então daquele pecado e disse para ela: não peques mais. Provérbios 15:30. Porque eu devo perdoar. Outra coisa também a respeito do texto da mulher adúltera é que eu devo perdoar porque eu também tenho pecados, obviamente, né? Jesus disse isso aos fariseus, escribas que estavam ali, disse assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Provérbios 15. (15:30). Eu devo perdoar também por causa da minha saúde. Diz assim: o olhar de amigo alegra ao coração e as boas novas fortalecem até os ossos. Davi fala assim: enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos. Isso tem a ver com saúde, né? Quando a Bíblia fala sobre esses termos assim, até os meus ossos tem a ver com saúde. Então, o perdão também ele traz saúde física para nós. E Provérbios 17:22. Não roubes ao pobre. Provérbios 17:22. Desculpa, gente. Esse nós já lemos, né? Eu li o errado? Ou é o mesmo? É outro. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Irmão, se você estiver magoado, amargurado, odioso, com raiva, com ira, isso vai fazer os seus ossos envelhecerem. Como assim? Hoje é comprovado que as doenças são as doenças chamadas psicossomáticas. São doenças da alma. Pessoas que não perdoam têm uma tendência enorme de ter um câncer. Porque elas ficam com aquele negócio dentro delas, corroendo elas. E aquilo vai gerando uma ferida emocional que acaba afetando até mesmo a própria saúde física, a integridade física da pessoa. Hoje é comprovado até cientificamente isso que nós estamos lendo aqui na Bíblia. A mágoa é o caminho da escravidão. Perdoar é o caminho da libertação. Passos para perdoar. Bom, letra A. Reconheça que é um ato de sua vontade e não um sentimento. Já falei sobre isso, é uma decisão. Eu vou decidir, eu vou perdoar. Bom, depois de decidir, irmãos, tem um processo de cura que Deus vai fazer. Mas enquanto você não decidir perdoar, você vai adoecendo. E Deus não pode fazer nada. Enquanto você não decidir perdoar, Deus não pode fazer nada. Agora depois, mas eu não consigo. Não, a questão não é consigo ou não consigo. A questão é eu quero ou eu não quero. Amém? Romanos 12, 1 e 2. Culto racional. Nós falamos isso, se eu não me engano, na primeira aula. Culto racional. Eu decido aqui para descer para o coração e Deus fazer a obra. Eu decido perdoar. Por exemplo, num casamento. Irmão, casamento sem perdão não existe, ele acaba. Acaba, casamento sem perdão acaba. Por que você perdoa? Tantas vezes. Mas toda vez eu tenho que falar a mesma coisa. De novo, acabei de falar para ti não entrar com calçado sujo, acabei de limpar a casa. De novo, já falei, não fala tão alto, eu não suporto. A minha mãe gritava comigo, fala mais baixo, eu estou aqui do teu lado. Você está entendendo? Os casados estão aí?
Por que que você perdoa? Porque você morre de amores? Não. Porque você decidiu que se você não perdoar, o seu casamento vai acabar. Quando um casamento termina? Quando eu decido não perdoar. Foi grave demais, agora não dá mais, acabou. Beleza, acabou. Agora se você disser, não importa o que aconteça, eu vou te perdoar, então sempre vai prosseguir, sempre vai prosperar. Segundo passo, então diga comigo. Primeiro passo, decisão. Primeiro passo, decisão. Não, primeiro passo, decisão. Mais uma vez todo mundo agora? Primeiro passo, decisão. Beleza. Irmão, nós estamos num curso, amém? Então vocês participem comigo e daí a gente fica feliz junto. Peço a Deus. Segundo passo, peça a Deus para mostrar a você como Ele vê o ofensor. Aqui está um segredo enorme. Como Deus vê essa pessoa que te machucou? Tá, mas espera aí, como é que isso pode acontecer na minha vida? Eu começar a enxergar alguém de forma diferente? Só com oração. Nós já vamos chegar lá. Então, primeiro passo, decisão. Segundo passo, enxergar com os olhos de Deus. Terceiro passo, permita que a compaixão de Deus flua dentro de você. Irmãos, maior demonstração da parte de Deus para conosco de amor foi em Cristo Jesus, na cruz. Foi a maior demonstração de amor. Se alguém fizesse uma pergunta, tá, me mostra o amor de Deus. Onde ele está? Na cruz. Ali que nós vemos a face de Deus, nós vemos o caráter de Deus, nós vemos o amor de Deus lá na cruz. O que Jesus fala lá na cruz quando ele está morrendo? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Qual é a nossa desculpa para não perdoar? Eu não vou perdoar porque ele sabia o que ele estava fazendo. É cristandade assim, ó, beleza, nós somos uma bênção, né, irmãos? Irmão, todo mundo passa por isso. E quando a gente não quer perdoar, a gente dá desculpa uma atrás, mas ele sabia. Não, eu não vou te perdoar porque tu sabia que tu estava fazendo errado. Mas, irmão, quando a gente erra, a gente também sabe o que está fazendo. Existem poucos pecados que a gente faz na ignorância. Você concorda comigo? Poucos, né? Ainda mais quando a gente tem um longo tempo de fé. Esses dias uma irmã veio para mim apavorada e disse: pastor, eu não sabia disso que falaram hoje, eu fiz isso. Eu disse: irmã, quando tu fez, tu sabia? Não sabia, então fica tranquila, a partir de agora, vai, não peques mais. Eu não falei isso, mas é a mesma coisa. Agora tu está sabendo, então não faz mais. Só que são bem poucas coisas que nós fazemos, sem saber que é pecado. Bom, vamos lá. Então, olhar com os olhos de Deus. Obedeça a palavra, escolha dar o perdão. Então é questão de obediência, tá, irmãos? Quem decide não perdoar está desobediente, está sendo condenado automaticamente. Leve sua dor aos pés de Jesus. Irmão, te fecha no quarto, vai lá e fala tudo para Jesus. Fala. Fala o que essa pessoa te fez. Ele já sabe, mas fala. Ora, fala para Deus tudo que você quer falar, mas no final você diz assim: Senhor, me ajuda, eu quero decidir, eu decido perdoar essa pessoa. Me ensina a olhar para essa pessoa como o Senhor olha para ela. Pronto. E daí Deus vai fazer um milagre na sua vida. Letra F, nunca mencione novamente uma ofensa já perdoada.
Vamos ler todos juntos essa? Vamos lá. Nunca mencione novamente uma ofensa já perdoada. Por quê, irmãos? Porque o nosso desejo é ficar repetindo. É mais ou menos, né? Perdoa. Perdoar não é esquecer, amém? Você não vai esquecer, você vai sempre... Mas eu não consigo esquecer. Mas, irmão, esquecer é amnésia, não é perdoar. Quem tem o poder de esquecer é Deus, nós não. A gente vai sempre lembrar. Agora, o primeiro ou um dos maiores sinais, se você perdoou, é você não ficar mencionando aquilo de novo. Amém? Abençoe aquele a quem você perdoou. Vamos ler Mateus 5:44? Mateus 5:44. Esse versículo, eu diria que é um dos mais difíceis de a gente praticar. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Meu Deus, às vezes a gente não ora nem pelos da família que a gente ama. Orai pelos que vos perseguem. Eu vou orar, Senhor, mata ele. Não, irmão, não é para orar para Deus matar. Mostra para ele, Senhor, traz teu juízo. Meu Jesus amado. Irmãos, os discípulos quiseram pedir fogo do céu. Interessante isso. Por que Jesus teve que falar isso? Porque os próprios discípulos, quando Jesus estava indo para uma cidade, teve que passar por Samaria, e os samaritanos eram inimigos dos judeus e não quiseram dar pouso para eles, e eles disseram: Senhor, quer que a gente peça fogo do céu? Jesus disse: vocês não sabem o que vocês estão falando. Se eu quisesse, eu tenho miríades de anjos aqui, para milhares e milhares de anjos. Era só desejar, eles estariam aqui. Mas eu não vim fazer isso. O Filho do Homem não veio para matar, ele veio para salvar. Então, irmãos, o grande segredo está aqui: amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem. Que oração? De bênção. Abençoa eles, Senhor. Prospera eles, Senhor. Ajuda eles, Senhor. Salva elas, Senhor. Como que você ama um inimigo? Como é que você ama quem você ama? Dando abraço, dando um presente. Claro, se a pessoa não quiser. Tem pessoas irredutíveis. Por exemplo, se o Ricardo... Nós temos uma contenda e ele é meu inimigo. Pode ser que eu vou lá dar um presente para ele, ele vai me tocar na cara. Bom, mas daí o problema é dele. Eu estou tentando amar ele. Eu estou orando por ele, eu estou abençoando ele. E eu vou buscar essa reconciliação em oração. É necessário buscar. Irmãos, imagina nós chegar no céu e dizer: Senhor, mas a pessoa não quis. Bom, mas Jesus vai olhar: mas você não tentou. Então é preciso se esforçar, e Deus vai te dar estratégias para isso. Bom, esses textos a gente não precisa abrir, porque já está escrito ali e também está lá no telão, tá? Ponto 7, como Deus perdoa. Isaías 43:25 diz assim: mas eu mesmo, sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e me esqueço deles. Eu acho muito legal isso, porque é uma capacidade que a Bíblia diz que Deus tem, de esquecer os nossos pecados. Imagina um quadro. Eu sempre gosto dessa ilustração. Você imagina um quadro gigante escrito todos os nossos pecados, e de repente você reconhece a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, anda em justiça, e Deus vai lá e apaga aquele quadro, e de repente você lembra de novo daqueles mesmos pecados, você pede perdão, Deus vai lá no quadro e olha, mas não tem nada aqui. Ele já está limpo, ele já está lavado, ele já foi perdoado. Então é como se, uma vez apagado, não tem mais lembrança no coração de Deus, você não está mais condenado, a não ser que isso se repita. Oi. Olha, a Bíblia diz que ele esquece, então
Nós não esquecemos. Nós não conseguimos esquecer. Se tu me machucar, eu não consigo esquecer. Eu perdoo, mas eu não consigo esquecer. Mas Deus, a Bíblia diz que Ele esquece e que Ele lança no mar do esquecimento. Se isso é figurado ou não, eu acho que não. Acho que Ele apaga e aquilo não existe mais. É como se não existisse mais. Ele teria que nos condenar. Salmo 103:12. Quanto está longe o nascente do poente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Legal isso aqui, né, irmãos? O que é o nascente? Lá onde nasce o sol, o poente, lá onde o sol se põe. É uma distância, são duas extremidades. Ele está dizendo assim é a distância que Deus faz. Como assim que Deus faz isso? Não, quando Ele olha para ti, Ele não consegue enxergar os teus pecados, porque tu está aqui e os teus pecados estão lá. Se você olhar para o nascente do sol, você enxerga o lugar onde ele se põe, sim ou não? Onde está? Se você olhar para o nascente, o poente está atrás. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então toda vez que Deus olha para você, você está em Cristo, Ele não consegue, entre aspas, enxergar o nosso pecado. Amém, gente? Isso aqui é muito lindo, né? E Miqueias 7:19, novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fim do mar. Aí, ou no mar do esquecimento, uma linguagem mais comum que a gente está acostumado a ouvir, tá? 8. Como praticar o perdão? Tiago 5:16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Irmãos, eu creio, tá, que quando o Tiago fala sobre confessar os pecados uns aos outros para sermos curados, ele também, ou principalmente, está falando sobre cura física. A gente fala muito sobre ser curado na alma também. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos curar, né? Vos purificar. Só que assim, qual é o tema? Vamos abrir lá. Qual é o tema de Tiago 5? Você já parou para pensar nisso? Tiago 5:16. Vamos ler o versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Irmão, escuta, isso aqui eu nunca falei, mas já entendi isso há algum tempo. Presta atenção. Vem aqui, Ricardo, por favor. Vem o Dé, está com menos coisa no colo aí. Tá? Eu sei que eu preciso encerrar, mas nós precisamos entender isso. Senta aqui. O Dé está doente, deita aí. Está enfermo, está de cama. Deita de ladinho aí para nós te ver. Está de cama, está doente, tá? Está doente. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alegre? Cante louvor. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros. Vem cá, Arnoldo Denilda, os presbíteros, faz favor, só para nós aqui entender isso. Vem cá. Faz de conta que tem um óleo aí, tá? Chame os presbíteros. Tem óleo aí? Vamos derramar de verdade. Óleo, irmãos, é a Bíblia, tá? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor Jesus. Tá? O que é para fazer? Ungir com óleo e orar. Quem são os presbíteros? Os irmãos mais maduros da igreja. Amém? Todos entenderam isso? Então eles estão ali. Não, faz oração aí, irmãos. Impõe as mãos ali. Vai lá. Está acontecendo uma cura, tá? A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E o Senhor o levantará, tá? A oração da fé vai salvar o enfermo, beleza? E a oração da fé, e o Senhor o levantará.
E se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Tu confessou? Espera aí. Agora, aqui é um parênteses que nós precisamos abrir. Por que talvez ele está doente? Pode ser que tenha alguma coisa escondida aí. E eu entendo que não só uma oração, mas uma conversa pastoral entre presbíteros e enfermo. Irmão, tu tens cometido algum pecado que pode ter te levado a essa doença, essa enfermidade? Por quê? A oração da fé salvará o enfermo, o Senhor o levantará. Se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Porém, 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Pode ser que ele não seja curado, se ele não confessar o que ele tem escondido. Vocês conseguem entender assim comigo, irmãos? Porque não é uma coisa isolada, é um assunto só, doença. Doença com confissão, com oração, para ser curado. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Por quê? Porque ele vai confessar para eles, eles vão orar dizendo: irmão, nós também te perdoamos, te liberamos perdão em nome do Senhor Jesus. Seja curado. Amém? Obrigado, irmãos. Foi um ótimo... Está curado, viu? Confessou. Amém, obrigado. Irmãos, é tudo um assunto só. Tiago está falando sobre doença, sobre levantar, sobre ser curado, mas também continua falando sobre confissão. Então, escute, provavelmente, algumas doenças, não estou dizendo todas, que eu não creio nisso, porque nosso corpo é de carne. Se cair um ferro no meu pé, vai quebrar. E agora será que eu preciso confessar? Meu Deus, o que eu vou confessar? Não é isso. Não é isso. Se você sai na chuva, você vai ficar gripado. Não tem nada a ver com pecado. Mas existem pecados que podem nos levar às enfermidades, mentiras e tantas outras coisas. Tá? Eu preciso andar. Todos entenderam, irmãos, essa questão ali? Beleza? Mateus 18, 22 diz assim: Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Perdoar até 70 vezes 7. Pastor, mas eu já perdoei tantas vezes, já perdoei ele, eu sempre faz de novo. Já deu 70 vezes 7? E 70 vezes 7, irmãos, é uma simbologia de totalidade. 7 é o número da perfeição. E Jesus, para enfatizar, ele diz: 7 seria bom, mas é 70 vezes 7. Sempre. Sempre, 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 sempre. E sempre. Amém? Conclusão. Há alguém que você precisa pedir perdão. Irmão, você precisa sondar o seu coração nessa noite. Porque isso não tem a ver com um curso de integração, tem a ver com a minha e a sua salvação. Tem alguém que você precisa perdoar? Libere perdão. Decida perdoar. Há alguém a quem você precisa... desculpa, eu me confundi aqui. Há alguém que você precisa pedir perdão? Peça. Há alguém que você precisa perdoar? Perdoe. As duas coisas são muito importantes, tanto pedir perdão, quanto perdoar. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Que a maioria das vezes, ou praticamente sempre que alguém nos ofende, nós precisamos pedir perdão. Como assim? Então, o Giovanni me ofendeu e eu preciso pedir perdão para ele. 99,9% das vezes, sim. Tá, mas se foi ele que errou, eu tenho que pedir perdão para ele? Sim. Sabe por quê? Não pelo que ele fez, mas pelo que eu senti a respeito dele. No mínimo, um pouquinho de ódio. Uma vontade de esganar, de bater, de esmurrar, tocar na parede.
Foi o Leandro, foi o Mário, foi o pastor Mário. Pastor Mário. E isso, ela decidiu não perdoar e voltou à surdez, né? Ela tinha sido tem a ver com o Tiago. Tem a ver com o Tiago. Eu não lembro muito bem, mas o pastor Mário orou por uma mulher, ela era surda dos 2 ouvidos, me corrija se eu estiver errado. E ela começou a ouvir, foi lá em Rio do Sul, né? Ela começou a ouvir de um ouvido, depois descobriram que ela tinha uma raiz de amargura muito grande por alguém. Foi para casa, no outro dia ela voltou, né? E descobriram, e ela disse que não queria perdoar aquela tal pessoa. E os 2 ouvidos fecharam de novo. 2 pessoas, Deus revelou para ele, ela confirmou e ela não quis perdoar. Isso confirma Tiago 5, que nós lemos e falamos agora há pouco. Amém, queridos? Fica de pé. Eu queria... Alguém tinha levantado a mão? Pode falar. Isso, deixa eu explicar um pouquinho, acho que é interessante. De pé mesmo, você vai se esticando aí, se espreguiçando, já para não dormir, já está me encerrando. Irmão, desculpa, a desculpa a gente só pede quando a gente não tem culpa. Não é quando não tem intenção, é quando não tem culpa. Eu vou lá e vou dar um chute na canela do Henrique. E eu faço isso por querer, tá? No futebol. Então eu fiz por querer. Então eu vou, cara, me desculpa. Não, como assim me desculpa? Eu tive culpa. Me perdoa. Você já viu como é difícil sair me perdoa? Me perdoa. Fala assim, me perdoa. Me perdoa. Nós temos que treinar isso na frente do espelho. Me perdoa. Me perdoa. Porque, irmão, desculpa é para quem não tem culpa. Perdão é para quem reconhece o pecado. Amém? Eu reconheço que eu fiz errado. Então eu digo, me perdoa. Eu fiz e é minha culpa, então tu não pode me desculpar, tem que me perdoar, porque eu sou culpado. Isso, e também a intenção de não fazer mais, né? Vai e não peques mais. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Eu queria que você, um minutinho, que você sondasse seu coração e pedisse para Deus sondar o teu coração. Existe alguém que você segura dentro do seu coração, que você não está querendo perdoar, que você levanta todos os argumentos e diz, ele não merece, ela não merece. Existe alguém que quando toca no nome dessa pessoa, você fica alvoroçado por dentro, sobe o sangue, dá uns negócios ruins. Existe alguém que quando você está caminhando na calçada e você vê, você tem vontade de atravessar a rua. Existe alguém que quando toca no nome dessa pessoa, você tem vontade de falar tudo o que ela fez, todas as coisas erradas que ela fez. Se existe, você precisa decidir.
triste, Senhor, sem nada pra dar. Misericórdia, nós clamamos. Queria só avisar.